O poder da fé nos momentos de maior dificuldade. Reflexão. Você já acordou com a sensação de que o peso do dia era grande demais para os seus ombros? Já abriu os olhos de manhã e, antes mesmo de levantar, sentiu que a luta já estava perdida? Já olhou ao redor e pensou que nada fazia sentido, que o caminho tinha desaparecido debaixo dos seus pés? Já sentiu o peito apertado sem motivo aparente, como se algo invisível estivesse te sufocando por dentro? Se você está aqui, talvez esteja vivendo um desses momentos agora. E eu quero que você saiba de algo antes de qualquer palavra. Você não está sozinho. E mais importante, você não está perdido. Às vezes, a vida nos coloca de joelhos não para nos destruir, mas para nos ensinar a levantar de um jeito que nunca imaginamos ser capazes. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Sobre aquela força silenciosa que mora dentro de você e que muitas vezes só aparece quando tudo ao redor parece desmoronar. Estou falando da fé. Não de uma fé decorativa, não daquela que a gente repete da boca para fora quando está tudo bem. Estou falando da fé que nasce no escuro, que se levanta no meio da tempestade, que sussurra no ouvido da alma, quando a mente já desistiu. A fé dos momentos impossíveis, aquela que não precisa de explicação, precisa de entrega. Aquela que não pede provas, pede coragem. Aquela que não mora na cabeça, mora no peito. E hoje eu quero te mostrar como acessar essa fé, como alimentá-la, como transformá-la no seu maior instrumento de travessia. Fica comigo até o final, porque cada palavra deste vídeo foi pensada para chegar exatamente onde você precisa. Antes de falar sobre hábitos e caminhos, eu preciso te contar uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. A dificuldade não é o oposto da fé. A dificuldade é o terreno onde a fé mais cresce. Pense numa semente. Ela não germina na superfície, exposta ao sol e ao vento. Ela germina no escuro, debaixo da terra, cercada de peso e pressão e silêncio. É ali, onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde ninguém reconhece, que a vida começa. Com você é igual. Os momentos mais difíceis da sua vida não são castigos do destino. Não são provas de que você é azarado ou indigno. São o solo fértil onde algo novo está nascendo dentro de você. Mas para enxergar isso, é preciso mudar o olhar. É preciso parar de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começar a perguntar o que isso está querendo me ensinar. Quando você muda a pergunta, você muda a resposta. E quando muda a resposta, muda a direção dos seus passos. A fé não é ausência de medo. A fé é caminhar mesmo com medo. É colocar o pé no chão sem ver o caminho completo e confiar que o próximo passo vai aparecer. E ele aparece. Sempre apareceu. Olhe para trás na sua própria história. Quantas vezes você achou que não ia conseguir e conseguiu? Quantas noites você pensou que o amanhecer nunca viria e ele veio trazendo possibilidades que você nem imaginava? A prova da sua força está escrita na sua própria trajetória. Você só precisa lembrar. Você só precisa reler os capítulos que já viveu com olhos de gratidão e reconhecimento. Vamos agora ao primeiro princípio que pode transformar a maneira como você atravessa os momentos difíceis. Eu chamo esse princípio de acolher antes de reagir. Quando a dificuldade chega, a primeira coisa que fazemos é entrar em desespero. Queremos resolver tudo de uma vez. Queremos que a dor vá embora imediatamente. Queremos respostas para perguntas que ainda nem terminamos de formular. Entramos num ciclo de ansiedade onde a mente dispara em 1000 direções e o corpo congela sem saber para onde ir. E nessa pressa desesperada, a gente se perde ainda mais. A fé pede o contrário. A fé pede que você pare. Respire. Acolha o que está sentindo sem julgamento, sem vergonha, sem pressa de resolver. Diga para si mesmo, eu estou passando por algo difícil e está tudo bem sentir o que estou sentindo. Isso não é fraqueza, isso é a mais profunda sabedoria.
O guerreiro que reconhece a ferida antes de voltar para a batalha sobrevive. O que finge que não está sangrando cai no meio do caminho. Então, o primeiro hábito é simples e não custa nada além de presença. Quando o peso vier, em vez de lutar contra ele, sente-se com ele. 5 minutos, apenas 5 minutos de silêncio absoluto. Coloque a mão no peito e sinta seu coração batendo. Ele está batendo. Você está vivo. E enquanto há vida, há possibilidade, há recomeço, há esperança. Esse pequeno ritual de acolhimento muda a química do seu corpo, acalma a mente agitada e abre espaço para a fé entrar. Porque a fé não entra em corações barulhentos. A fé entra quando a gente faz silêncio. A fé é tímida como a brisa da madrugada. Ela não compete com o barulho do desespero. Ela espera pacientemente que você se aquiete para então se revelar. O segundo princípio é soltar o controle. Essa talvez seja a lição mais difícil e mais libertadora de todas. A gente foi ensinado desde criança a controlar tudo. Controlar o resultado, controlar as pessoas ao redor, controlar o futuro, controlar a imagem que os outros têm de nós. E quando algo foge do controle, a gente desmorona como um castelo de cartas. Mas a verdade nua e crua é que nunca tivemos controle de nada. O que tínhamos era a ilusão confortável de controle. E quando a dificuldade chega com sua força bruta, ela arranca essa ilusão das nossas mãos sem pedir licença. E dói muito. Porque de repente estamos nus diante da vida, sem escudos, sem máscaras, sem planos B. Mas é justamente aí, nesse lugar de rendição, que a fé aparece em sua forma mais verdadeira. Quando você solta o controle, você não está desistindo. Você está dizendo ao universo: eu confio que existe algo maior cuidando de mim, mesmo que eu não consiga enxergar agora. Eu confio que o que precisa acontecer vai acontecer no tempo certo. Eu faço a minha parte com dedicação e entrego o resto com confiança. Isso é fé na sua forma mais pura e corajosa. Não é passividade, é ação com entrega. É plantar com dedicação e confiar na chuva que você não controla. Pratique isso hoje de uma forma simples e poderosa. Pense naquela situação que está tirando seu sono, aquela que ocupa sua mente o dia inteiro e invade seus sonhos à noite. Aquela que você não consegue resolver por mais que tente, por mais que planeje, por mais que se esforce. Agora imagine que você coloca essa situação dentro de uma caixa, fecha a caixa com cuidado e coloca nas mãos de algo maior que você. Pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser a vida, pode ser a natureza, pode ser aquilo que o seu coração reconhece como sagrado. O nome não importa. O que importa é o gesto sincero de soltar. Faça isso conscientemente, com o corpo inteiro, com a alma aberta. Diga em voz alta: eu solto, eu confio, eu entrego. Sinta o peso saindo dos seus ombros como se alguém tivesse tirado uma mochila de pedras das suas costas. Não é mágica, é decisão. É escolher a fé em vez do medo. É escolher a confiança em vez do desespero. O terceiro princípio é lembrar quem você é. As dificuldades têm um poder estranho e cruel de nos fazer esquecer de nós mesmos. Quando estamos no meio da tempestade, tudo o que conseguimos ver é a tempestade. Os raios, o vento, a escuridão. Esquecemos que já vencemos outras tempestades antes. Esquecemos das nossas qualidades, das nossas conquistas, das nossas superações, da nossa essência mais profunda. A dificuldade mente. Ela é uma narradora traiçoeira. Ela diz que você é fraco. Ela diz que dessa vez não vai dar. Ela diz que você não merece coisas boas. Ela diz que todo mundo consegue menos você. E se você ouvir demais essa voz mentirosa, começa a acreditar nela como se fosse verdade absoluta. A fé é justamente a voz que responde a essas mentiras com firmeza e amor. A fé diz: você já passou por isso antes e sobreviveu e saiu mais forte. A fé diz: existe uma força em você que é maior do que qualquer problema que a vida possa trazer.
A fé diz: você não é a sua dificuldade, você é muito mais do que ela, você é muito maior do que imagina. Mas para ouvir a voz da fé, é preciso calar a voz do medo. E isso é um hábito diário, uma escolha que se renova a cada manhã. Todos os dias de manhã, antes de olhar o celular, antes de ler as mensagens que trazem demandas e cobranças, antes de abrir as redes sociais que mostram a vida editada dos outros, olhe para si mesmo no espelho com olhos de compaixão e diga: eu sou forte, eu sou capaz, eu estou sendo guiado, eu vou atravessar isso, e eu vou sair dessa maior do que entrei. Pode parecer bobagem no início, pode parecer estranho falar sozinho diante do espelho, mas as palavras que você diz para si mesmo são as mais poderosas que existem no universo. Elas constroem ou destroem, elas curam ou adoecem, elas abrem portas ou levantam muros. Escolha palavras que curam, escolha palavras que constroem, escolha palavras que te lembram de quem você realmente é, por baixo de toda essa camada de cansaço e dúvida. O quarto princípio é encontrar sentido na dor. Eu sei que essa é uma frase difícil de ouvir quando se está sofrendo. Ninguém quer encontrar sentido na dor enquanto ela está doendo. A gente quer que a dor acabe, que desapareça, que nunca tenha existido. Mas enquanto ela está aqui, enquanto ela faz parte do caminho que você está trilhando, negar sua existência é negar uma parte importante da transformação que está acontecendo em você. Toda dor carrega uma mensagem escondida nas entrelinhas. Às vezes a mensagem é: pare, você está indo na direção errada e precisa recalcular a rota. Às vezes é: solte, você está segurando com unhas e dentes algo que não te pertence mais e que precisa ir embora para abrir espaço para o novo. Às vezes é: cresça, porque o lugar onde você está já ficou pequeno demais para quem você está se tornando e a vida precisa te empurrar para fora do ninho. A fé nos ajuda a ler essas mensagens com clareza e aceitação. Sem fé, a dor é só dor sem sentido, sofrimento vazio. Com fé, a dor se transforma em travessia sagrada. E toda travessia, por mais longa e escura que seja, tem uma outra margem onde a luz espera por você. O exercício aqui é pegar um caderno, um diário, ou até mesmo um pedaço de papel qualquer e escrever a seguinte pergunta no topo da página: o que essa dificuldade está tentando me mostrar? Não responda com a mente racional, que quer analisar e categorizar tudo. Responda com o coração aberto. Escreva o que vier, sem censurar, sem editar, sem julgar. Deixe a mão correr pelo papel como se fosse guiada por algo além de você. Você vai se surpreender com a sabedoria profunda que mora dentro de você quando dá espaço para ela falar. Esse hábito de escrever sobre a dor transforma ela em consciência, e consciência é o primeiro passo para a liberdade verdadeira. O quinto princípio é cercar-se de fé. A fé não sobrevive sozinha num ambiente hostil. Ela precisa ser alimentada todos os dias, com cuidado e intenção. E o ambiente onde você vive, as pessoas com quem convive, as palavras que ouve, as conversas que participa e as imagens que consome alimentam ou enfraquecem sua fé diariamente. Quando você está passando por um momento difícil, olhe ao redor com honestidade. Tem gente que te puxa para baixo toda vez que você tenta se levantar? Tem conversas que aumentam seu medo e plantam mais dúvida no seu coração? Tem ambientes que sugam sua energia como buracos negros emocionais? Se tem, é hora de criar distância amorosa. Não por raiva, não por vingança, mas por preservação da sua paz e da sua fé. Você não apaga um incêndio jogando mais lenha nele. Da mesma forma, você não fortalece sua fé se alimentando de pessimismo, fofoca e negatividade constante. Busque falas que te elevam e te inspiram. Busque pessoas que acreditam em você mesmo quando você não acredita em si mesmo. Busque momentos de silêncio sagrado, onde a fé possa respirar e se expandir.
Isso pode ser uma caminhada ao ar livre sentindo o vento no rosto, alguns minutos contemplando a natureza e sua perfeição silenciosa, a leitura de uma página que toque a sua alma e te lembre do que realmente importa. São pequenos rituais que curam grandes cansaços. Sua casa, seu quarto, o canto onde você descansa, o lugar onde você se recolhe no final do dia, tudo isso é extensão de quem você é por dentro. O externo sempre reflete o interno. Organize esse espaço como se estivesse organizando a própria alma. Tire o excesso que sufoca. Abra janelas para o ar circular. Coloque algo que te inspire num lugar visível, onde seus olhos pousem naturalmente quando o desânimo chegar. Uma frase escrita à mão, uma imagem que te emociona, uma lembrança de uma vitória passada que te prova que você é capaz. Quando a escuridão tentar te engolir, seus olhos vão pousar ali, naquele símbolo de esperança. E aquele pequeno lembrete vai sussurrar ao seu coração que já houve luz antes e haverá luz de novo. O sexto princípio é dar um passo de cada vez. A dificuldade tem o poder terrível de nos paralisar porque olhamos para o problema inteiro de uma vez. E o problema inteiro é grande demais, é pesado demais, é assustador demais para ser enfrentado de uma só vez. A mente entra em pânico, o corpo trava e a alma se encolhe. Mas ninguém pediu para você resolver tudo hoje. Ninguém pediu para você carregar o peso do mês inteiro nas costas de uma segunda-feira. Ninguém pediu para você ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. A fé não pede pressa. A fé pede constância, um passo, um só. Hoje, amanhã, outro, e depois mais um. Sem cobranças exageradas, sem comparações cruéis, sem prazos inventados pela ansiedade. E quando você olhar para trás daqui a algum tempo, vai perceber que andou quilômetros sem perceber, que atravessou montanhas que pareciam impossíveis, que cruzou oceanos que pareciam infinitos. As pessoas que atravessam as maiores dificuldades da vida não são necessariamente as mais fortes ou as mais inteligentes. São as mais constantes. São as que não pararam, mesmo quando cada passo doía, como pisar em brasa, mesmo quando o caminho parecia não levar a lugar nenhum, mesmo quando todos ao redor diziam para desistir. Elas continuaram. E continuar, meu amigo, minha amiga, é o ato de fé mais poderoso que existe neste mundo. Então hoje, não tente resolver sua vida inteira. Escolha uma única coisa, a menor que for. Pode ser arrumar um canto da casa que está bagunçado. Pode ser beber um copo de água com presença e gratidão. Pode ser respirar fundo 3 vezes antes de dormir, sentindo o ar encher os pulmões como um presente. Esse passo pequeno, dado com intenção verdadeira, vale mais do que 1000 planos grandiosos feitos com desespero. O excesso grita pedindo atenção, o essencial sussurra pedindo presença. E ele está te dizendo agora, com toda a gentileza do mundo, apenas o próximo passo. Só ele, nada mais. O 7º princípio é agradecer no meio da tempestade. Eu sei, agradecer quando tudo está desmoronando parece loucura. Parece piada de mau gosto, parece conselho de quem nunca sofreu de verdade. Como agradecer quando as contas estão atrasadas e a cobrança não para de chegar? Quando a saúde está frágil e o corpo não responde como antes? Quando o coração está partido em pedaços tão pequenos que parece impossível juntar de novo? Mas a gratidão não é sobre negar a dor, nem fingir que está tudo bem. É sobre reconhecer que mesmo na dor mais profunda existe algo sustentando você, algo impedindo que você afunde completamente. Você tem ar nos pulmões agora mesmo enquanto ouve essas palavras. Tem um teto sobre a cabeça, por mais simples que seja. Tem alguém, nem que seja uma única pessoa neste mundo, que se importa com você e torce pela sua vitória. Tem olhos para ler ou ouvidos para ouvir essas palavras que estão chegando ao seu coração neste exato momento.
A gratidão no meio da dificuldade é um ato revolucionário de coragem, porque ela muda o foco da mente. Em vez de olhar obsessivamente para o que falta, você treina os olhos para enxergar o que resta. E o que resta é sempre, sempre mais do que a dificuldade quer que você enxergue. A dificuldade é como uma lupa que aumenta os problemas e diminui as bênçãos. A gratidão é a lente que corrige essa distorção. A fé e a gratidão são irmãs gêmeas. Uma sustenta a outra, uma alimenta a outra, uma fortalece a outra. Quando você agradece no meio do caos, está dizendo com toda a força da sua alma: eu reconheço que existe bondade mesmo aqui, mesmo agora, mesmo neste momento que parece o mais escuro de todos. E essa bondade reconhecida é o terreno sagrado onde a fé floresce com raízes profundas que nenhuma tempestade consegue arrancar. Antes de dormir hoje, faça esse ritual simples. Diga em voz baixa, como uma oração íntima, 3 coisas pelas quais é grato. Não precisam ser grandes coisas extraordinárias. O café da manhã que aqueceu o corpo, o sol que apareceu entre as nuvens mesmo que por alguns minutos, o sorriso de alguém que cruzou o seu caminho sem saber que estava te salvando. O simples e extraordinário fato de ter sobrevivido a mais um dia neste mundo. Esses pequenos reconhecimentos diários vão transformar lentamente a maneira como você enxerga sua vida inteira. E quando a maneira como você enxerga muda, a própria vida começa a mudar ao seu redor como resposta. Agora eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito hoje e que você precisa ouvir com o coração aberto. Você merece viver em paz. Não quando tudo se resolver. Não quando o dinheiro aparecer, não quando o problema sumir, não quando as circunstâncias se alinharem perfeitamente. Agora, você merece paz agora, neste exato momento, mesmo no meio da bagunça, mesmo no meio da incerteza que aperta o peito. A paz não é a ausência de problemas, porque problemas sempre vão existir. A paz é a presença inabalável de fé, mesmo diante dos maiores problemas. E essa paz começa com uma escolha silenciosa e poderosa que só você pode fazer por si mesmo. A escolha de acreditar que existe algo bom sendo preparado para você nos bastidores da vida, mesmo que hoje seus olhos cansados não consigam ver. A dificuldade que você está vivendo agora não veio para te destruir, ela veio para te lapidar, para te polir, para te revelar. Assim como o diamante só se torna precioso depois de suportar pressão extrema, assim como o ouro só se purifica depois de passar pelo fogo mais intenso, você está sendo moldado por algo que vai revelar a sua melhor e mais brilhante versão. Mas isso exige fé, exige confiança no invisível. Exige coragem de acreditar quando absolutamente tudo ao redor grita para desistir. Eu quero te pedir uma coisa antes de encerrar nossa conversa de hoje. De tudo o que foi dito aqui, de todos os princípios e hábitos que compartilhamos juntos, escolha apenas um para começar hoje. Apenas um. Pode ser o silêncio de 5 minutos com a mão no peito. Pode ser a frase poderosa dita no espelho toda manhã. Pode ser a gratidão sussurrada antes de dormir. Pode ser o gesto corajoso de soltar o controle e entregar. Pode ser a escrita sincera no papel perguntando o que a dor quer ensinar. Não importa qual você escolha. Importa que seja hoje. Porque amanhã é uma promessa que ninguém neste mundo pode garantir. Mas hoje está nas suas mãos. Está vivo e pulsando diante de você, pedindo para ser vivido com presença e intenção. E a fé se prova não nos grandes discursos, nem nas promessas grandiosas. A fé se prova nos gestos pequenos do cotidiano, nos rituais silenciosos que ninguém vê, nas decisões íntimas que acontecem entre você e sua alma.
A sua casa interior precisa de cuidado e atenção amorosa. A sua mente precisa de gentileza e palavras boas. A sua alma precisa de fé, como os pulmões precisam de ar. E tudo isso, absolutamente tudo, começa com um único passo dado com o coração aberto. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se alguma palavra encontrou morada no seu coração e acendeu uma luz, mesmo que pequena, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma única palavra no momento certo salva uma vida inteira. E talvez você seja exatamente o mensageiro que alguém está esperando sem saber. Cuide de você com o mesmo carinho que cuida dos outros. Confie no processo mesmo quando ele não faz sentido. A tempestade passa, sempre passa. Sempre passou, e quando ela passar, desta vez você vai estar de pé, mais forte do que nunca, mais sábio do que imaginava, mais inteiro do que qualquer dificuldade tentou te fazer acreditar. Porque a fé que nasce na escuridão mais profunda é a única que verdadeiramente nunca se apaga.